Olá, galera! Vou fazer com vocês agora a questão 77 do ano de 2024 da Unesp. Vamos lá? A figura 1 representa uma molécula de DNA que se assemelha a uma escada contorcida, isto é, tem o formato de uma dupla hélice. Analisado quimicamente, o DNA apresenta duas fitas complementares unidas por ligações existentes entre os pares de bases nitrogenadas que podem ser adenina, citosina, timina ou guanina. Considere que duas bases nitrogenadas, B1 e B2, representadas na figura 2 por suas fórmulas estruturais, sejam ligadas uma à outra apenas pelas ações das forças elétricas F1, F2, F3 e F4, decorrentes das combinações entre oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, mostradas em destaque, e que essas combinações sejam paralelas entre si. Sabendo que as intensidades das forças são F1, F2, F3 e F4, que ele dá os valores de cada uma delas aqui, e considerando os possíveis pareamentos entre as bases nitrogenadas no DNA, as bases B1 e B2 são, respectivamente. Então, galera, o que ele quer aqui? Ele deu para a gente as fórmulas estruturais aqui dessas duas bases nitrogenadas. Então, a gente tem uma parte aqui de biologia, um pouquinho de química, e uma parte de física. Em biologia, a gente tem que identificar aqui qual que é a base nitrogenada que a gente está se referindo aqui, em B1 e B2. E na parte física, a gente tem que descobrir qual que é a força que B2 exerce sobre B1. Então, primeiro, lembrem-se que quando a gente fala de força, a gente está falando de uma interação entre dois sistemas. Nesse caso, então, a gente está vendo a interação entre 1 e 2, entre as bases B1 e B2. Como ele quer a resultante de B2 sobre B1, a gente pode pensar o seguinte. Aqui, a gente pode pensar nisso como sendo uma representação da base nitrogenada B1. E aí a gente quer as forças que 2 exercem, ou seja, a gente quer saber qual que é a resultante da interação entre 2 e 1. Bom, essas interações ele deixou aqui para a gente em termos de 4 forças, de F1 até F4. Em B1, a gente tem então quais forças atuando? A gente tem então F1, que é uma força de atração entre eles, entre as bases B1 e B2. A gente tem F4, que também é de atração. E aí a gente tem F2, que está para a esquerda, que é uma força de repulsão entre 1 e 2. E a gente tem F3, que também está para a esquerda. E ele deu no enunciado uma informação muito importante para a gente. Ele fala o seguinte, ele fala aqui que essas bases, essas combinações, elas estão paralelas entre si. Se a gente tem forças paralelas, basicamente a gente está falando que essas forças têm a mesma direção. E aí a gente vai fazer uma soma vetorial dessas forças. Lembra que na soma vetorial, quando a gente tem a mesma direção, a gente tem duas possibilidades. Ou mesma direção e mesmo sentido, nesse caso a gente soma os módulos, ou mesma direção e sentidos opostos, nesse caso a gente subtrai os módulos. Nesse caso aqui, a gente tem duas forças para a direita, ou seja, na mesma direção e sentido, e duas forças para a esquerda, que entre elas estão na mesma direção e sentido, só que as duas para a direita estão em sentidos opostos das duas que estão para a esquerda. Logo, para a gente fazer a resultante dessas forças, basta a gente fazer F1 mais F4 menos F2 mais F3. Ou, dependendo da forma que você pensar, a gente poderia escrever isso aqui também como F1 mais F4 menos F2 menos F3. Tanto faz, tá, pessoal? Depende muito da forma que você pensou aqui, mas as duas formas estão corretas. É como se a gente tivesse feito uma distributiva aqui desse sinal negativo para dentro dos parênteses. Então, teremos aqui que a resultante vai ser F1, que é de 8 vezes 10 a menos 9, mais F4, que é de 6,4 vezes 10 a menos 9, menos F2, deixa eu relembrar aqui, que é de 3 vezes 10 a menos 9, 3 vezes 10 a menos 9, menos o F3, que é de 2,6 vezes 10 a menos 9. Como a gente está fazendo aqui uma soma, então tomem cuidado com a potência de 10. O ideal aqui é que a gente coloque esse 10 a menos 9 em evidência. Colocando em evidência, teremos 8 mais 6,4
menos 3, menos 2,6. Então, teremos que essa resultante vai ser de 10 a menos 9 vezes 8 mais 6,4, que vai me dar 14,4, menos 5,6, o que vai me dar 8,8. Então, essa resultante ela vai ser de 8,8 vezes 10 a menos 9 newtons, já que a gente está falando de força. Beleza, então a parte física aqui do problema a gente já resolveu. Então, se a gente olhar aqui para as alternativas, a gente fica entre duas. A gente vai ficar aqui entre a, que tem aqui uma resultante de 8,8 vezes 10 a menos 9, e a C, que também tem essa resultante de 8,8 vezes 10 a menos 9. O que diferencia essas duas alternativas? A ligação entre as duas bases nitrogenadas. Na A, ele fala que é entre guanina e timina, e na C, entre timina e adenina. Para resolver essa parte de biologia, vocês teriam duas formas de pensar. A forma mais complicada seria lembrar da fórmula estrutural deles. E aí, com a fórmula estrutural, daria para fazer a comparação dessa fórmula estrutural com a que foi dada lá para B1 e B2 e descobrir qual que é a relação entre elas, para descobrir qual que representa a base 1 e qual base nitrogenada está representando a base B2. Mas é uma forma difícil, né? Raramente você vai ter decorado essa fórmula estrutural. E, sinceramente, para uma prova de VUNESP, normalmente você nem precisa. A ideia aqui é você saber qual é a ligação que a gente tem entre essas bases nitrogenadas. E aí lembrem-se que a gente pode ter uma ligação entre A e T, entre adenina e timina, ou entre C e G, que seria então aqui entre a citosina e a guanina. Então, a gente só pode ter ligação de A com T ou C com G. Então, se a gente voltar lá, a gente pode especificar então que a ligação ela vai ser necessariamente entre A com T ou C com G. E aí, se a gente verificar as duas alternativas em que a gente tinha a resultante de 8,8 vezes 10 a menos 9, na A ele está ligando quem? G e T. G e T não é uma ligação possível pensando em DNA. Então, não pode ser a alternativa A. Na alternativa C, a ligação é entre A e T. Essa ligação pode ocorrer. Então, a gente vai ter aqui a alternativa C como alternativa correta. Tudo bem? Galera, se ficar alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.